Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 2. Nós leremos a partir do versículo 17. E nós vamos ler até o fim desse capítulo, no versículo 29. Tá bom? Romanos 2, de 17 a 29. Diz assim a palavra de Deus. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia dos cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Nós estamos, domingo após domingo, meditando no livro de Romanos, na epístola de Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. E nós vimos nos últimos 2 domingos algo sobre a revelação da justiça de Deus. Na verdade, nos últimos 3 domingos, né? A justiça de Deus revelada no Evangelho, depois a justiça de Deus revelada como ira na criação, e depois essa lei de Deus também revelada na consciência humana. O apóstolo Paulo fala nessa carta aos Romanos, lá no versículo 17 do capítulo 1, que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. No Evangelho, a justiça de Deus é revelada. Na boa notícia do Evangelho, nós conhecemos a justiça de Deus, a justiça de um Deus poderoso. E uma justiça que vem para nos justificar. Mas antes dele falar dessa boa notícia da justificação, ele fala das más notícias da nossa injustiça diante da justiça de Deus. Como nós somos pecadores diante de um Deus justo. E como ninguém pode dizer que não sabia. Eu não sabia. Não está bem sinalizada essa lei do Senhor. Eu transgrido porque eu não conheço. E ele fala, ninguém pode dizer isso. Todos são indesculpáveis. Por que todos são indesculpáveis? Primeiro, porque na própria criação pode-se ver os atributos invisíveis de Deus. Ele fala isso ainda no capítulo 1. O que de Deus se pode conhecer foi revelado a eles pelas coisas criadas, o seu eterno poder e a sua divindade. Olharam a criação, reconheceram que existe um Deus, negaram esse Deus, fizeram para si ídolos para justificar os seus próprios atos maldosos. E por isso Deus os entregou para a maldade. Então ele fala de uma revelação na criação que torna o homem indesculpável. Ele é pecador, mesmo que ele nunca tenha ouvido a palavra de Deus na Escritura, ele é pecador e condenado por isso. Especialmente esse, no caso aqui do primeiro grupo,
Esse que é o homem imoral, injusto, que rejeita totalmente o que é certo, que rejeita o que é de Deus, que rejeita o que é bom, que faz todo tipo de maldade e atrocidade. Esse é o primeiro grupo que ele destaca aqui. O que rejeita o Deus revelado na criação. Mas nem todo mundo que não conhece a Escritura, ou que não reconhece o Deus Yahvé, é alguém que rejeita totalmente o conceito de certo e errado, a moralidade, a justiça. Alguns, na verdade, mais do que alguns, fazem muitas coisas boas. E esse é o grupo que ele destaca no início do capítulo 2. Aquele que, mesmo sem lei, faz o que a lei pede. Ele diz isso lá no versículo 14 do capítulo 2. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei são gravadas no seu coração. Essas pessoas têm conceitos de certo e errado. E por isso, de vez em quando, fazem coisas que são coisas boas. Mesmo assim, elas são indesculpáveis. E, na verdade, de certa forma, está havendo um agravamento do discurso aqui. Tá? A gente tem a tendência de pensar que é o contrário. Aquele que faz tudo errado, esse é o perdido, o que está já com o endereço do inferno garantido. Está pronto para ele lá a cela infernal na qual ele vai ficar. O outro que faz umas coisas boas e outras ruins, esse aí Deus ainda vai ter alguma misericórdia. Mas na verdade Paulo está meio que invertendo essa lógica. Ele está dizendo, este que julga porque faz algumas coisas boas, ele mostra que ele tem conceito do que é bom e do que é mal. O primeiro basicamente rejeitou tudo. O segundo pensa, tem coisa certa e tem coisa errada. Ele tem uma clareza maior da revelação dessa justiça de Deus. Ainda não é perfeita, mas ele tem algum conhecimento melhor, porque ele pelo menos entende que existe certo e errado. Então, ele também é indesculpável, porque ele se torna lei para si mesmo. Mas aí nós podemos olhar para esses e pensar assim, bom, são gentios, são os que não conhecem, né? Nós somos gentios também, em termos de sangue, né? Mas somos parte do povo, pela aliança, somos filhos de Abraão. Eles não estão nessa aliança. Mas nós estamos. Nós estamos. E é assim que o judeu pensava. O judeu pensava assim, da época, né? Pensava assim, tem esses gentios terríveis, que vivem na depravação do seu pecado, sem nenhum tipo de peso na consciência. Existe um outro grupo, os que têm algum peso na consciência. E esses, de vez em quando, correspondem. Aí o texto diz, ora sua consciência o absolve, ora o condena. Mas todos esses estão fadados a uma vida de separação de Deus. Mas nós não. Nós somos o povo da aliança. Circuncidados. A criancinha nascia lá, um menininho nascia lá, depois de alguns dias ia lá e fazia circuncisão nele. Era o sinal de que ele era da aliança. Nós somos o povo que Deus escolheu. Como disseram aqueles fariseus para Jesus, né? Nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. E aí Jesus diz, dessas pedras aqui Deus pode tirar filhos de Abraão. Mas nós somos circuncidados, nós seguimos a lei. Nós não nos pautamos pela nossa própria consciência. Nós não nos pautamos pelas nossas idolatrias. Nós olhamos para a lei e falamos, a lei está certa e nós estamos errados. E aí quando a lei pede uma coisa muito difícil, por exemplo, não trabalha no sábado, a gente cumpre com toda a dedicação. Quando a lei pede uma coisa muito difícil, como não coma carne de porco, a gente segue com toda a dedicação, porque nós somos dedicados na lei. Então nós somos melhores. E Paulo continua o agravamento. Ele diz, você que julga a partir da lei,
Você que acredita que é mestre, guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, ele está até, dando um cutucão aí, uma ironia, Você que conhece tudo isso, descumpre a lei e confia unicamente no fato de que você é circuncidado, de que você é parte da aliança com Deus, você também é indesculpável. Especialmente porque, e aqui é muito interessante o que ele fala, ele diz, porque aqueles que não têm lei e cumprem a lei, vão condenar vocês que têm a lei e não cumprem. Porque quando vocês foram chamados para a aliança, não foram chamados para a aliança para viver do jeito que quiser. Foram chamados para a aliança para ser um povo cujas obras serão conhecidas dos povos ao redor. É isso que Moisés fala lá em Deuteronômio, o que Deus fala para Moisés em Deuteronômio. Vocês vão viver a lei e os povos ao redor vão ver a justiça do Senhor manifestada entre vocês. Algo que Jesus Cristo renova no Sermão do Monte, Quando ele fala, vocês serão como luz nas trevas. E as pessoas vendo as suas obras glorificarão ao Pai que está no céu. Então veja, o primeiro grupo que rejeita Deus já na revelação da natureza, ele é indesculpável, porque ele deveria entender que existe certo e errado, que existe uma divindade que criou todas as coisas, e que se a natureza segue uma lei, deve haver lei para nós também. O segundo grupo entende isso, mas ainda assim erra, ainda assim peca, e ele julga os outros, ele fala, esse cara faz coisas erradas, mas ele também faz coisas que ele mesmo sabe que está errado, e a consciência dele o condena, ele também é indesculpável. O terceiro grupo tem a lei, a Bíblia, ele é o judeu. A Escritura, não a Bíblia como nós temos hoje, o Antigo Testamento. A lei de Moisés. E mesmo assim ele peca. Ele tem maior conhecimento, ele tem mais clareza. Ele tem a revelação mais explícita. Ele não precisa deduzir Deus da natureza. Ele não precisa escrutinar a sua consciência. Ele precisa ler a Escritura que o Senhor deu e alimentar a sua consciência, e formar a sua consciência assim, e agir na retidão. Mas mesmo assim ele peca. Então ele também é indesculpável. Indesculpável. E esse é o perigo da religião. Esse é o perigo da religião. Nós estamos mexendo com coisas muito perigosas quando nós nos reunimos aqui aos domingos. Porque nós corremos um risco de acreditar que nós somos o grupinho dos certinhos, o grupinho dos corretinhos. Mas a gente bem sabe que os guias de cegos que nós julgamos ser são tão cegos quanto aqueles que nós julgamos guiar. Que a luz dos que estão em trevas frequentemente falha. E de repente a gente vê luz em outro lugar. E essa outra luz expõe a nossa escuridão. É um perigo. É uma tentação constante do povo de Deus e um perigo constante do povo de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e os dias atuais, de esquecermos de que a lei do Senhor só revela o quão pecador nós somos e quanto nós precisamos de um Deus que perdoa. É muito impressionante isso, O quanto a gente fala sobre isso, sempre fala, e eu não estou falando isso da igreja. Eu não estou dizendo assim, vocês são cabeça dura. Eu estou falando de mim também. O quanto a gente fala isso, o quanto a gente aprende isso, o quanto a gente pensa nisso, o quanto a gente sabe que nós somos salvos e perdoados pela obra de Jesus Cristo e não pela nossa, que todos nós somos pecadores, o quanto nós olhamos para os escritos do apóstolo Paulo e vemos ele falar, eu sou o pior dos pecadores. E ainda assim a gente continua pensando que nós somos melhores que certos pecadores. E com base no que a gente tem na revelação. Esse é um perigo frequente no nosso meio. A gente vai ter que lutar com essa tentação sempre, sempre. Não caia na tentação de achar que você é um pecador de uma qualidade melhor do que outros. Não caia. Sempre se lembre das palavras do apóstolo Paulo.
Eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o maior dos pecadores. Sempre se lembre disso. Porque a lei que o Senhor deu para o judeu era uma lei que mostrava o tamanho da sua injustiça. Uma lei que mostrava o tamanho da sua injustiça. O tamanho do seu pecado. O tamanho da sua maldade. Essa lei mostrava para eles. E a lei que chega a nós, a mesma lei, mostra isso para nós também. O tamanho do nosso pecado, o tamanho da nossa injustiça, o quanto nós precisamos de um Deus que nos perdoa. E esse entendimento foi sendo manifestado através da liturgia do Antigo Testamento, o culto do Antigo Testamento. Como é que era o culto do Antigo Testamento? Era o sacrifício. O sacrifício era alguém morrendo porque outro pecou. Era alguém morrendo porque outro pecou. E isso foi sendo ensinado. Mas num determinado momento no Antigo Testamento, Davi diz algo muito surpreendente. Porque o Senhor mandou oferecer sacrifício, não foi? E Davi diz algo muito surpreendente. Ele fala assim: se o Senhor quisesse sacrifícios, eu ofereceria. Ué, mas a lei não diz que ele quer sacrifício? Se o Senhor quisesse sacrifício, eu ofereceria. Se alguém ouvisse Davi falando isso, fala: então está resolvido, porque ele quer, está aqui, ó, na Bíblia, olha lá no Levítico. Ele quer, então pronto, está resolvido. Se ele quisesse, você ofereceria, então oferece. Mas o que Davi está falando ali é a mesma coisa que Paulo está falando aqui. Não é o físico, não é a carne, não é o sangue. Aquilo que ele fala no Salmo. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. As nossas obras religiosas exteriores, queridos, não valem nada se o nosso coração não é quebrantado. Não valem nada se a gente não reconhece a nossa posição de gente quebrada. Gente quebrada. Gente que precisa de um restaurador. Gente que precisa de um redentor. Quão rápido nós somos em olhar para o outro e dizer: ele precisa de Jesus, sem nos lembrar da sede gigantesca que nós temos pelo rio de vida que é o Senhor. Como nós queremos ser luz para os que estão em trevas, guias de cego, mestres de crianças, instrutor de insensatos, se nós esquecemos de aprender. Essa é a tentação da religião. Transformar a religião num jogo de popularidade, ou melhor, num jogo de santidade. Um jogo de santidade. Em que a gente vai subindo fases e a gente pode olhar para quem está embaixo da gente. E sem perceber, a gente diz aquilo que o fariseu da parábola falou: Senhor, obrigado, porque eu não sou como estes. E não recebemos a justificação. Esse é o perigo da religião. Paulo está falando da religião judaica. Mas a mesma coisa se manifesta no cristianismo. A mesma coisa. Encontramos meios de esquecer que somos doentes, carentes, quebrados, que sem Jesus Cristo nós não fazemos nada, que nós não temos nenhum valor em nós mesmos, mas que somos imensamente amados por Deus. Porque esse é o risco. Na verdade, esse é o dano que a gente sofre quando vê a religião como essa meritocracia. A gente não percebe mais que é amado. A gente não percebe mais que é amado. Meus irmãos, nós vivemos numa época em que nós queremos fazer de nós mesmos imagens de sucesso. Em qualquer sentido.
Se é num sentido profissional, a gente quer fazer isso mesmo. Nós somos escultores da nossa própria imagem. Se é num sentido social e até midiático, já que todos nós agora somos produtores de conteúdo de mídia nas redes sociais, nós queremos esculpir nossa imagem como pessoas admiráveis e bem-sucedidas. Isso tem nos levado a uma posição em que nós só merecemos qualquer bem ou qualquer favor se nós fazemos algo para isso. O discurso é do empreendedor de si mesmo, o que alcança o sucesso, o que chega lá. Aquilo que os americanos já há muito tempo falam, dos winners e dos losers, dos vencedores e dos perdedores. Nós queremos ser vencedores. Só que quando todo favor só está na lógica do merecimento, a gente esquece que graça é favor imerecido. E quando a gente transforma a religião, a fé cristã, o evangelho, num parâmetro para o julgamento do merecimento do outro, o amor de Cristo é calado na nossa pregação. Não é à toa que a linguagem da reconciliação no evangelho é a linguagem de um Deus que nos adota. Um Deus que nos tem por filho. Filho é amado sem merecimento. Antes de ter qualquer mérito, antes de ter qualquer coisa, antes das gêmeas aí, do Guto e da Pati, tirarem o seu primeiro 10 na escola, eles já amam. Eles não precisaram esperar que elas tirassem 10 na escola. Agora sim você merece uma sobremesa. Amor de pai e de mãe para filho é amor imerecido. É amor que precede a própria existência, que já se ama antes de nascer. É desse tipo de linguagem que a Bíblia fala, de um Deus que nos ama antes de haver universo. A lógica do mérito não entra aqui. Não entra aqui. Mas talvez você pergunta, então qual é a vantagem de nós estarmos na fé? Qual era a vantagem do judeu de ser judeu e receber a lei? E eu acho que você pode perguntar isso porque é a pergunta que Paulo faz no capítulo 3. Olha aí no capítulo 3, eu falei já da tentação da religião. Mas tem essa bênção, olha aí no capítulo 3. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Alguém podia responder, nenhuma. Ser judeu é só ter mais conhecimento da lei que te condena. É só ser mais culpado. Ser circuncidado é só ser mais culpado. Mas ele diz que tem vantagem, ele continua. Muita em todos os sentidos. Muita vantagem. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas suas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que Deus é injusto, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Olha só, qual é a vantagem de ser judeu? Muitas em todos os sentidos, porque você, judeu, recebeu a palavra de Deus. Você recebeu a lei. Nenhum outro povo do mundo foi escolhido para que Deus se revelasse. Sabe aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana? Que ele diz assim, olha, nós adoramos quem nós conhecemos. Vocês adoram quem vocês não conhecem, porque a salvação vem dos judeus? O que Jesus está falando? Ele está falando para a mulher samaritana, não é que você está adorando um Deus falso, não é que você está sendo idólatra. É só que Deus escolheu os judeus para se revelar. Então você está adorando meio como os atenienses, que Paulo fala lá em Atos.
tateando as coisas. Mas a revelação de Deus veio para os judeus. Então qual a vantagem de ser judeu? Muitas, porque eles têm os profetas, ele tem a lei. Ele podia todos os sábados se reunir e ler Moisés, e ler Isaías, e ver o que Deus mesmo falou. Gente, que vantagem ter as palavras do Deus Criador de todo o universo nas mãos. Que vantagem maravilhosa. Só que a vantagem é a vantagem da verdade. É a vantagem da verdade dolorosa. Não é a vantagem do mérito. Não é a vantagem da sobreposição. Não é que o judeu, por ter a palavra de Deus, agora tinha um poder com o qual ele podia fazer todas as circunstâncias serem ao seu favor, como se ele conhecesse uma palavra mágica. Não é isso. É que conhecendo a palavra de Deus, ele encarava a verdade. E ao encarar a verdade, ele encarava a realidade do seu próprio estado. A necessidade de um Deus perdoador. É por isso que é dentro deste povo que Davi fala aquilo que eu já citei. O Senhor quer um coração quebrantado e contrito. Em que Davi confiava para ter esse tipo de entendimento? Na lei do Senhor. Por que esse entendimento não veio do rei da Babilônia? Por que esse entendimento não veio do imperador romano? Porque ele não encarou a lei do Senhor para quebrar o seu coração. Qual é a vantagem de ter a lei do Senhor? É ter um martelo que quebra o nosso coração. É como Agostinho disse, que o Senhor o feriu. E agora ele está apegado ao Senhor. O Senhor o feriu com graça. Olha que mensagem. Essa palavra que quebra o nosso coração e que nos aponta a necessidade de um perdoador. O religioso que acha que por ter a palavra de Deus está melhor do que o outro, é como uma pessoa que está doente, vai ao médico, faz o exame, e o exame aponta qual é a sua doença, ele fala, pronto, então agora eu estou curado. Sem fazer o tratamento. Ele tem a notícia ruim, que quebra a sua noção de saúde, mas ele não faz o tratamento. Esse é o religioso que acredita que é melhor do que os outros porque tem a Bíblia. Mas qual é a vantagem de um doente que vai ao médico e recebe uma notícia de um exame ruim, um prognóstico ruim? A vantagem é que agora ele pode começar a se curar. Qual é a vantagem do judeu que tinha a lei que o condenava? É que agora ele podia buscar o perdão. Ele entende o lugar de pecador que ele está. Ele não faz como o gentil justo, que se percebe justo, que se justifica com a sua própria consciência, porque a nossa consciência é incapaz de nos justificar. Ele buscava um Deus justificador. E é por isso que, apesar de Paulo caminhar um caminho do agravamento da culpa, do imoral para o moral, para o judeu, ele também diz que a justiça de Deus se revela pela fé e que ela se mostra como salvação no Evangelho, primeiro para o judeu e depois para o grego. Primeiro para o judeu. Qual é a vantagem de ter a lei? No Evangelho se revela a salvação de Deus, primeiro para o que tem a lei. Porque o que tem a lei percebe, primeiro, o desespero pelo perdão de Deus. O desespero pelo perdão de Deus. Meus irmãos, se você tem entendido essa lógica contrária à lógica da religião em que pelo menos eu vou na igreja, você está perdendo as delícias e a profundidade do relacionamento com Deus. Mas se você percebe, porque eu estou aqui, eu tenho uma noção maior do meu pecado, e por isso eu tenho uma noção ainda maior do amor de Deus, então você está caminhando no caminho do aprofundamento do relacionamento com Ele. Porque isso tem que estar presente também, viu? Eu não consigo não adiantar, viu, Silvio? A gente vai falar de justificação pela fé mais lá para frente, mas não tem como eu só falar aqui dessa má notícia sem dizer, essa noção da nossa própria maldade, ela vem ao mesmo tempo com a revelação da graça amorosa de Deus. Você não precisa temer reconhecer-se mal. Você só precisa se reconhecer mal diante daquele que te perdoa. Você se reconhecer mal
para si mesmo e continuar vivendo na maldade, não adianta nada. Mas se você se reconhece mal diante daquele que te perdoa, ele vai dizer, eu sei tudo sobre você e muito mais do que você sabe. Você nem me conta e você sequer sabe. Eu sei a podridão da sua vida para além do que você pensa. Mas eu te amo. E cada vez que você descobrir na lei uma coisa errada no seu coração, cada vez que vier um martelo e quebrar mais um caquinho do seu coração, eu já estou lá te amando. Eu já estou lá te abraçando. Quando você perceber, Senhor, até hoje eu fiz isso de errado, o Senhor já está lá dizendo, eu sei e eu continuo aqui. Eu não descobri isso agora, mas eu ainda te amo. O Senhor está conosco. Não temamos nos reconhecer pecadores. Não façamos da religião uma justificativa. Façamos da Escritura o testemunho da justificação. E aí nós podemos viver uma vida de relacionamento com Deus. Amém, queridos?